Fala palmeirense, fala palestrino, toda a torcida alviverde, toda a torcida do Palmeiras, seja bem-vindo a mais um vídeo do MJ Alviverde e eu aqui, MJ, quero falar uma coisa com vocês. O que a gente deve esperar do Paulinho, do desempenho do Paulinho para essa Copa do Mundo de Clubes? O que esperar? Mas antes, eu vou pedir para você que você se inscreva no canal, aquilo que você já sabe, eu sempre peço isso, muito importante a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, muito importante a sua inscrição e o seu engajamento no vídeo para que eu continue produzindo conteúdo do Palmeiras, é muito importante a sua inscrição, o seu like e que você continue aqui no canal assistindo o MJ Alviverde, beleza? Agora, galera, é o seguinte, o que eu espero e o que eu acho que você deve fazer referente ao Paulinho, né? A dica que eu te dou. Eu acho que a gente, nesse momento, cara, a gente não deve ter muita expectativa no Paulinho. Se for uma coisa assim, que a gente estiver falando lá de segundo turno do Campeonato Brasileiro, os jogos de mata-mata de Libertadores, esse tipo de coisa até vai, porque ainda tem um tempo. Mas para essa Copa do Mundo de clubes, eu acho que a gente não tem que ter muita expectativa no Paulinho, não. Por quê? Porque o Paulinho, ele não estava sendo titular e ele mal jogou durante todo esse momento na nossa temporada aqui brasileira. Então, assim, o Paulinho ele não vinha jogando como titular na Copa do Brasil, ele não era titular no Brasileiro, né? Ele não era titular na Libertadores, né? De cabeça aqui, eu acho que o único jogo que ele começou como titular foi contra o São Paulo, lá na Arena Barueri, e ele nem terminou o jogo, se eu não me engano. Então, assim, como que um cara que ele não era titular, como que um jogador que não estava sendo titular nos campeonatos aqui que ele vinha jogando, ele será agora do nada titular contra um Porto, por exemplo. Ele vai ser titular contra o Al-Ahly. Ele vai ser titular na Copa do Mundo de Clubes, no Mundial, né? Então, não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido um cara que ele não vinha sendo titular, do nada, ele ser titular ou trazer um grande desempenho, um grande retorno no jogo, né? Um retorno técnico, em jogos que, em teoria, são bem mais difíceis do que o que a gente estava jogando aqui, que ele já não era titular, né? Então, assim, eu acho que, sinceramente, ele não vai tá preparado fisicamente, ele não vai estar no melhor dele fisicamente para esse Mundial. Não vai, não dá tempo. Não dá tempo. Eu acho que o Paulinho, ele realmente vai ali entrar no segundo tempo. Ele vai ser um jogador que vai entrar no segundo tempo. Poucos minutos, alguns minutos ali, com uma minutagem, né, controle de força e tal, controlado. Ele vai jogar pouco tempo, talvez entrar ali no segundo tempo e tudo mais, mas ele não vai ser um cara, acredito eu, que vai começar como titular, um cara que vai trazer muito retorno. Eu não acredito, eu acho que não tem como, porque ele já não vinha sendo titular aqui, e agora o Palmeiras vai jogar um campeonato, vai jogar um torneio, que em tese ele é mais difícil e vai exigir mais físico e mais preparo, entendeu? Do que ele já tinha, do que era exigido dele, na verdade, jogando o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, se ele não era titular aqui, não tem sentido ele ser lá. Não tem sentido. Então, eu acredito que, óbvio que ele viajou com o Palmeiras, é óbvio que ele viajou, é óbvio que ele vai estar ali com o time, que ele vai entrar ali por alguns minutos, mas ele não vai ser um cara, acredito eu, que vai jogar muito, que vai entrar como titular. Eu não acredito. Eu não acredito, até porque não tem sentido, ninguém vai chegar lá e vai querer arrebentar o jogador, né? Não dá pra você estourar o cara, pra você forçar ele, né, no jogo, não tem como você forçar ele ali no jogo e você correr o risco de perder ele pro resto da temporada, né? Porque por mais que o campeonato mais importante seja, em teoria, o Mundial, né? Porque é o mais valioso, ele também é o mais difícil de se ganhar, né? Então, assim, o Palmeiras vai jogar Libertadores, né? Que são coisas que estão mais fáceis pro Palmeiras, em teoria, né? Então, assim, você não pode chegar lá e correr o risco de arrebentar o Paulinho, entendeu? De piorar a situação dele, da lesão dele, e o cara não tá presente depois pro segundo turno do Brasileiro, né?
para mata-mata de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras não vai forçar ele, não vai ficar colocando ele para jogar como titular. Ele vai estar ali no elenco, ele vai ser uma opção, mas ele não vai jogar muito. Então, se eu fosse você, eu não teria muita expectativa de ver o Paulinho nesse Mundial, entendeu? Claro que, nossa, pode ser que eu esteja falando uma besteira absurda, pode ser que ele chegue lá no jogo contra o PSG, entra no segundo tempo e faz o gol no último lance do jogo. Cara, pode acontecer, é futebol, mas isso é improvável, né? O provável pro Paulinho é que ele vai jogar pouco, que ele não vai estar ali com o físico no ideal, porque ele não tá completamente recuperado dessa lesão dele, entendeu? Então, se eu fosse você, não criava muita expectativa referente ao Paulinho, não ao Palmeiras, tá? Não entenda errado, ao Paulinho, entendeu? Ele vai ser um jogador, provavelmente, que vai entrar só em segundo tempo, vai jogar pouco, entendeu? Eu acho que o Paulinho mesmo, se ele render ainda essa temporada, que eu já tô meio, assim, desacreditado. O cara não tá melhorando, entendeu? Mas assim, ele veio lesionado, né, do Atlético Mineiro, mas assim, se ele render alguma coisa nessa temporada, vai ser segundo semestre. A gente tá agora em junho, né? Vai ser uma coisa lá pra agosto, que ele vai estar rendendo alguma coisa, entendeu? Vai ser realmente as fases da Copa do Brasil de mata-mata e mata-mata de Libertadores, segundo turno de Brasileiro, vai ser ali que o Paulinho vai aparecer. Se ele realmente se recuperar, que é o que eu torço para essa temporada, porque ele não tá plenamente recuperado, ele teve uma lesão chata ali na canela dele, acho que foi na canela, né? Então assim, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, que eu queria comentar um pouco, e eu tô confiante pro Palmeiras. Agora o Paulinho não é agora o momento dele. Se eu fosse você, eu não ficava esperando muita coisa dele pro Mundial, especificamente, porque já tá muito em cima e ele não tá recuperado o suficiente. E como eu falei, o jogador que não era titular aqui não vai ser titular num campeonato, em teoria, mais difícil ainda que o Palmeiras vai jogar. Beleza? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Eu peço de novo que você se inscreve no canal, muito importante, beleza? Deixa o seu like, comenta aqui no vídeo, quero saber o que você acha disso que eu comentei aqui no vídeo, e avante palestra!